para nos Tá. verem assim as duas. Bem-vinda, bom ano! Bom ano para você, feliz 2021, que alegria começar o ano já aqui batendo papo com você, Muito, muito coisa grata boa, coisa de boa. ter aceito assim o meu convite um pouco em cima da hora e eu sei que está num retiro em sua casa, que está a interromper, Sim, muito obrigada, mas a sua mas, ajuda vai ser preciosa nesta apresentação, Eliane. uma alegria participar. Então, vamos começar. São 6 horas, eu não quero tirar muito do seu tempo ou atrasá-la, e as pessoas podem sempre ir entrando e acompanhando e depois vendo a gravação também. E Sim, antes de mais nada, porque há muitas pessoas novas, inscritas, que não sabem nada sobre isto, eu vou contextualizar um pouco. Primeiro quem eu sou, depois quem é a Eliane e vamos entrar depois na matéria, digamos. sim, Eu sou uma ex-diretora financeira que vivia muito de forma muito inconstante, com muitas depressões, com muitos desafios, com uma revolta muito grande e encontrei-me com 43 anos num esgotamento nervoso e foi a reconexão pessoal e estas frequências de cura reconectiva que me ajudaram a ter mais consciência de mim e a sair desta depressão. E também a descobrir o que vim cá fazer afinal, o meu propósito de vida, que faço há 7 anos, que é facilitar sessões de cura reconectiva e reconexão pessoal, e sou também agora instrutora associada, ou seja, dou a formação com a equipa internacional da The Reconnection, especificamente e mais da minha responsabilidade em Portugal. A Eliane Xavier apareceu-me no início da pandemia, mais ou menos, porque eu foi. sempre estudei física quântica para poder compreender melhor este fenómeno da cura conectiva, porque eu, cética, precisava da explicação também, além Uhum. de sentir, de compreender também com o intelecto. Mas a Eliane Xavier facilitou-me imenso, porque ela escreveu um livro que se chama O Quantum Primordial, e eu fiz o curso online de Física Quântica durante a pandemia, que me ajudou bastante a simplificar a forma de explicar estes fenómenos que nos parecem tão complicados, ou pelo menos têm essa fama, mas não são assim tão complicados de perceber. A Eliane Xavier é mestre em Física Quântica e praticante budista. É mestre de Física Quântica pela Universidade Federal do Paraná e especialista em ensino de Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É praticante budista há 15 anos e dedica-se à interdisciplinariedade da física quântica, com a espiritualidade, saúde, autoconhecimento e estudos de consciência. Atua como palestrante e professora de cursos livres e de pós-graduação. É pesquisadora do Grupo de Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e é autora do livro de que eu vos falei, O Quantum Primordial. Eliana, diga-nos, por favor, como ponto inicial desta conversa, qual é a diferença fundamental entre a física clássica, que todos aprendemos na escola, e a física quântica de hoje, com todas as suas descobertas paradoxais? Como melhor compreender estes fenómenos da física quântica para vencer esta ideia de que são conceitos muito complicados e ajudar a nossa audiência a compreendê-lo melhor? Que ótima pergunta para a gente abrir. Então, a física quântica, ela traz uma visão de mundo radicalmente diferente da física clássica. Eu acho que por isso as pessoas acham que é difícil, Hum, porque a pessoa, ela quer entender a física quântica com a cabeça da física clássica. Aí não cabe, uma coisa não cabe na outra, né? Então, primeira coisa é a gente se esvaziar, né? Se esvaziar dos preconceitos, né? ok. Saber que a gente não sabe, né? O físico, o Stephen Hawking, né? Que foi o maior físico contemporâneo, né? Que faleceu há pouco tempo. Ele dizia que o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância, o grande inimigo do conhecimento é achar que sabemos, né? Porque quando a gente acha que sabe, a gente fecha. Então, o primeiro ponto é esse, né? Os filósofos já diziam, né? Só sei que nada sei, né?
Isso. Apenas não saiba. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente não sabe, a gente está aberto. Né? E quanta coisa maravilhosa tem no universo, né? Como a cura reconectiva, por exemplo. Então, a física quântica ela traz esse presente, né? Que ela mostra que o universo ele é muito, muito, muito mais do que esse universo grosseiro de matéria que a física clássica mostrava. A Porque é uma física questão de quântica. modelos, não é? Porque eu não posso ver o mundo pelo modelo da física clássica e perceber a física quântica. Eu tenho que abandonar o modelo da física clássica, as Isso. premissas, e entrar num outro modelo, num outro paradigma, não? Num outro paradigma, que é assim a minha missão, como você falou da missão de vida, né? É a minha missão, é trazer o paradigma quântico, né? É trazer isso para as pessoas. Agora é importante colocar, como você falou, a física clássica não é que a gente vai jogar ela fora, isso é uma dúvida muito Ah, comum, porque se nós vamos construir um prédio, nós vamos usar a física clássica. Se nós vamos, até para mandar um foguete para o espaço, nós usamos as leis da física clássica. uhum. Mas é importante entender que o mundo é muito mais que isso, né? Você não pode achar que a descrição do universo se resume a um conjunto de leis que você usa para construir um prédio, né? A um conjunto de leis que você usa para explicar o mundo mecanicista. Porque esse conjunto de leis só funciona aqui na Terra, com esta gravidade, com o Sol ali, com a Lua. Fora Exatamente. daqui não funciona, não é? Exatamente, exatamente. Esses fenômenos grosseiros materiais, eles são uma lasquinha da realidade. Eles são uma lasquinha, né? O grosso mesmo está no sutil. Tá... Eu fico até arrepiada. Eu não posso Eu percebo. porque é tão verdadeiro isso, né? Que a gente sente assim visceral, né? Porque todos nós temos as nossas experiências, todos nós sabemos que o universo não é só isso, né? Não é só esse mundo grosseiro que a gente experiencia. O universo é muito mais. E a física quântica ela nasceu da investigação do mundo subatômico. Então, quando nós entramos na estrutura do átomo, nós descobrimos um outro universo, outras leis, outros princípios, tudo completamente diferente. E um ganho maravilhoso: o mundo interno passou a fazer parte da ciência. Isso foi um divisor de águas, né? Então, na física quântica, a gente vê que não existe um universo separado, né? Um universo que está lá e eu, como observador, estou aqui. Isso cai por terra. É a tal Né? visão positivista, não é? Que dizia que o observador não interferia no fenómeno. E essa é a visão positivista da ciência. Agora tenta-se perceber o quanto influencia e como na física quântica. O Exatamente, exatamente. físico nuclear teórico, o Amit Goswami, eu tenho aqui o livro que fala no seu livro também, diz Uhum, neste livro, Consciência Quântica, o uhum. seguinte: a física quântica sugere uma visão do mundo na qual a consciência, não a matéria, é a base de todo o ser. Pode-nos esclarecer, Eliane, como a consciência e a física quântica se encontraram? Então, elas se encontraram nesses experimentos, nesses estudos do mundo subatômico. Como diz o físico Michio Kaku, que é um físico da teoria das cordas, que nós vamos falar um pouquinho Vamos ainda, falar um pouco. o Michio Kaku ele diz assim: quando entendermos o átomo, entenderemos o universo, pois tudo no universo é feito de átomos. Então, olha que coisa linda. A gente vai lá no micro, micro, micro para entender o macro, para entender o todo, né? Porque tudo é uma coisa só. E nesse ponto, a convergência com a espiritualidade é lindíssima, né? Maravilhosa. Porque dentro né, da prática que eu faço, já tem essa ideia, né, de que se você pegar uma gota de orvalho, você tem todo o universo ali dentro, né? Então isso é É o maravilhoso. holograma, não é? Na Exatamente. parte encontra-se o É, todo. E nós somos um holograma, porque em todas as nossas células temos o código do ADN. Portanto, temos o todo sim, na parte. Somos é, esta exatamente. amostra de que o universo está em nós.
Exatamente, a ideia do fractal e do holograma, né? Maravilhoso. Já estamos aí para Então, outras coisas, isto é já, maravilhoso. já, não, porque é muito assunto, é muito rico, né? É um É. oceano, né? É um oceano que todos possam beber desse Então, a oceano, né? consciência, a observação, a medição na ciência tem, na física quântica, nos experimentos, tem uma influência grande que é Então, mensurável, é perceptível. para concluir rapidamente Hum? esse tópico, né? Eu vou te colocar o seguinte: as partículas quânticas elas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Então, cadê o mundo que está lá e eu aqui? Acabou, não tem isso. Dependendo da informação que o experimento te disponibiliza, a partícula vai se comportar de uma forma ou de outra. Isso é muito assustador para os físicos clássicos, né? Para os físicos que vinham de uma ciência É determinística, né? Porque paradoxal, né? a física quântica não é determinista, né? A Ah, física quântica é a física das probabilidades, né? Nós temos as infinitas possibilidades acontecendo o tempo inteiro, né? uhum. Nesse campo quântico, né? Aí vem a ideia do campo quântico, né? Esse campo de informação que nós estamos ligados, né? Que nós fazemos parte, nós nos sentimos individualizados, mas em momento nenhum nós deixamos de fazer parte desse campo. E daí vem a cura reconectiva e a reconexão. Aí meto eu um pouco a colherada, se me permite, porque a Isso, cura claro. reconectiva é uma forma de interação energética com esse subtil, é ligar-nos ao campo zero, onde, o campo das possibilidades, onde está toda a informação e sabedoria, não é? Que nós, estando em estado de presença, conseguimos aceder. A cura reconectiva não é uma técnica, porque não se direciona a nenhum sintoma nem a nenhuma doença. Direciona-se sim à pessoa como um ser multidimensional, um ser completo, como um todo. E não diagnostica nem prescreve nada. Portanto, é bastante livre. E tira-se da equação aqui qualquer intenção que limita a cura e, portanto, deixa-a mais ampla e livre. É quase como um processo orgânico que começa depois das sessões. Não há nada a aprender aqui, é uma capacidade inata que todos temos, é uma questão de recordar e cada um depois leva o seu tempo para interagir mais ou menos e incorporá-las, estas frequências, nas suas vidas. É facilitada em sessões de 30 minutos, sessões de cura reconectiva, como nós chamamos. Pede-se que o cliente se deite numa marquesa, feche os olhos e experiencie em si esta meia hora. O facilitador, sem toque, durante a sessão, basta estar atento, a atenção, a consciência, como dizia a Eliane, nesta interação, e ao partilhar esta atenção com o cliente, parece que é um catalisador, um porteiro, não entra no processo, mas faz com que ele se inicie para o seu cliente. Durante a sessão pode-se sentir muitas coisas, a Eliane vai falar-nos do que sentiu durante a sua, ou nada, mas o processo começa e vai se desenrolar nos dias e semanas seguintes. É um retorno ao equilíbrio, é uma acelerada expansão de consciência, uma percepção mais ampla do que somos e do mundo que nos rodeia. E pode-se repetir ao longo da vida e leva-nos a um retorno ao equilíbrio físico, emocional, espiritual, mental, em todos os aspectos. Começou há 25 anos atrás com o Dr. Eric Pearl, que escreveu um livro, A Reconexão, podem comprar também em qualquer livraria. Ele era um quiroprático em Los Angeles e tinha a sua própria clínica. Quando, num momento difícil da sua vida, que ele conta aqui todas as suas peripécias, começou a acontecer na sua prática algo de estranho. Os pacientes diziam que sentiam as mãos dele antes dele lhes tocar, curavam-se mesmo antes dele fazer algo, e depois de interagirem com estas frequências iam para casa e pareciam já facilitar a cura a outros. O Dr. Eric Pearl percebeu que não era especial, que esta era uma capacidade inata de todos, e durante estes 25 anos viajou por todo o mundo a formar profissionais, de facilitadores de cura reconectiva, e neste momento está semi-reformado nos Estados Unidos, e eu estou responsável aqui em Portugal pela formação que fizemos em setembro e vamos fazer em maio. Depois podem ver mais sobre isto. Durante essa altura, mais de 50 pacientes do Dr. Eric Pearl canalizaram uma voz durante as sessões de cura reconectiva e canalizaram 6 frases.
mais de 50. E uma das frases, Eliane, dizia: o que estás a fazer é reconectar cordas. Ora, a reconexão e a cura conectiva, duas formas diferentes de um mesmo processo, uma mais acelerada e definitiva e outra mais leve e apenas pontual. Aqui nós falamos das linhas axiotonais, que parecem ser linhas que nos ligavam aos corpos diferentes de luz que nós tínhamos e que parecem estarem desconectadas ou rarefeitas, e que através deste processo não intencional se reconectavam. Ou seja, parece que nos reconectamos à nossa essência, parece que, como dizia, nós estamos conectados a tudo, mas a nossa consciência está separada, é o indivíduo, é a competição, não é? Através da nossa cultura e da nossa educação. E parece que a cura conectiva nos tira daqui, deste tridimensional, deste limite, desta individualidade, e nos leva à consciência e à experiência do todo e de pertencermos ao todo, à tal ligação ao campo. Aqui esta coisa do estás a reconectar cordas, eu não posso deixar de fazer um paralelo com a teoria das cordas, não é? Foi logo que o Dr. Eric Pearl também considerou na altura. E a teoria das cordas tenta conciliar a teoria da relatividade, que é a teoria que funciona para explicar o macrocosmos e tem vindo a ser verificada, e a mecânica quântica, que funciona muito bem e que explica o microcosmos. E a teoria das cordas tenta juntá-la. Pode-nos ajudar a compreender melhor, Eliane? Faz sentido eu fazer este paralelo? Sim, com certeza. A teoria das cordas é o que os físicos aspiram ser a teoria de tudo, né? Sim. Porque na física hoje nós temos essas duas teorias separadas, né? Porque quando a gente usa a teoria da relatividade e a mecânica quântica juntas para estudar um mesmo fenômeno, como um buraco negro, por exemplo, as equações explodem, a gente tem resultados impossíveis, não dá certo, né? Então, são duas teorias maravilhosas, mas que não funcionam bem em conjunto. E isso incomoda muito os físicos, né? Eles querem uma teoria que seja uma teoria única, que explique qualquer fenômeno do universo. A teoria das cordas, ela parte de uma ideia muito simples. As grandes teorias, elas têm essa característica, né? Elas são simples, não são coisas muito complicadas. A teoria das cordas, ela diz que cada partícula subatômica, né, que a gente vai ver lá na física quântica, que a gente tem o elétron, o quark, o fóton, cada partículazinha dessa é, na verdade, uma corda que vibra. Olha que coisa bonita, né? Então, seria o nosso universo uma grande sinfonia? Talvez seja, né? Pela teoria das cordas. Então, o que diferencia o elétron de um quark é que, quando a corda vibra numa determinada frequência, num determinado padrão, eu tenho um elétron. Quando esta mesma corda vibra em outro padrão, em outra frequência, eu tenho um quark, ou eu tenho um fóton, ou eu vou tendo as diferentes partículas, né? Então, na verdade, quando a gente vai lá no cerne da matéria, o que a gente encontra? A gente não encontra matéria, para começar. Não tem matéria. Né? Então, não tem nada de material, não é? Não tem nada de material, né? Porque a gente olha um pedacinho assim, a gente olha um celular, né? Algo assim material, a gente fala, não, mas isso aqui, né, parece uma matéria tão sólida, só que quando eu quebro isso aqui, eu não encontro matéria nenhuma aqui dentro, né? Então, como um aluno meu brincava, né? O materialismo vai acabar por falta de matéria, porque como que... Não existe. Chegou-se à conclusão que não existe. Vai ser tudo vibração, não é? Vibração. É tudo vibração. Vibração. É tudo vibração e energia, né? E é importante a gente quebrar o paradigma também, que tem aí no livro até a questão do que a gente não enxerga, né? Porque quando a gente olha lá o espectro da luz, por exemplo, o espectro eletromagnético, por exemplo... Eu queria mostrar isso com aquela experiência, porque depois do Eric Pearl ter estas curas, os cientistas vieram tentar perceber
o que era isto, não é? Porque houve curas importantes. E um deles foi o William Tyler, o professor doutor emérito da Universidade de Stanford, que veio ao fim de semana de imersão, onde todos nós estamos a brincar com as frequências, com importante equipamento para medir a energia livre, como fazia com as técnicas energéticas do Reiki, onde balizava, no fundo, a energia naquela interação. E chegou a um ponto que não conseguia balizar coisa nenhuma, porque estavam energias livres na sala, eram raios gama, a sala teria que estar a 300 graus centígrados, não estava, não sabiam explicar. E eu queria a explicação do que é a luz, aqui na página 16 do seu livro, tem esse espectro do que é a luz, afinal. Deixa-me ver aqui se eu mostro, e a professora Helene ia mostrando. Isso, está visível. Dá para ver. Por aqui. Então, a gente percebe ali, olha, que o que a gente enxerga é só aquela faixinha mínima que está ali no meio. Não é? Do espectro, né? Olha como o espectro é imenso e olha o que a gente enxerga. É uma coisa mínima, né? Exato. E aqui nós temos as ondas eletromagnéticas de mais baixa frequência. As ondas rádio, o radar, a TV, funcionam neste espectro, aqui, neste espectro mais baixo. E depois temos aqui a luz visível e aqui os raios gama, que são aqueles que têm mais fotões nos seus... Não é assim, professora Helena? Exatamente. Os fótons são as partículas de luz, né? Para quem está chegando agora na física quântica. Então, o Albert Einstein, ele ganha o prêmio Nobel não foi pela teoria da relatividade, ele ganha o prêmio Nobel pela teoria dele que explicou o que a gente chama de efeito fotoelétrico, quando ele propõe que a luz é composta de fótons, de partículas de energia, né? Portanto, então, no fundo, o raio de luz são um jorro de fotões, muitos ou poucos. Na verdade, a luz ela é uma dualidade, né? Da mesma forma que as partículas. Então, ela tanto se comporta como a onda, que a física clássica já falava, né? A gente não joga fora o modelo de onda, ele continua lá. Mas a gente acrescenta o modelo de partícula, de fótons, né? Então, a luz é uma dualidade. Olha, gente, tem que quebrar o paradigma clássico para isso entrar na cabeça, porque no paradigma clássico ou é uma coisa ou é outra. Na física quântica, não, são duas coisas ao mesmo tempo. É onda e é partícula ao mesmo tempo. Mas quando eu olho, ou eu vejo onda ou eu vejo partícula. Então, olha a consciência aí, ó. Olha a causação descendente que a gente fala, né? Que é de cima para baixo, né? Então, a consciência cria um mundo material e não aquele amontoado de partículas e átomos que cria a consciência, né? Esse é o materialismo científico. Eu vou acreditar só uma coisa, só uma pergunta. Claro. Na cura reconnectiva, depois, no fim, nós estamos noutro estado de consciência, quase aquele estado de consciência que eu diria que queremos alcançar quando fazemos a meditação, não é? O estado de presença, o estado de consciência superior. Eu posso dizer que quando eu estou no meu ego, eu estou em partícula, e quando estou em estado de presença, eu estou em onda? Com certeza, com certeza. Inclusive no modelo do Niels Bohr, né, que é o modelo atômico, onde a gente vê o salto quântico. Eu vou mostrar. Né, o que é mostrado é exatamente isso, né? A gente tem ali o núcleo e as órbitas quantizadas, né? E o elétron ele pode pular de uma órbita para outra, né? O núcleo é aquele laranjinha lá no meio e as órbitas quantizadas. Então, quando o elétron pula de uma órbita para outra, é que a gente chama de salto quântico, né? Que é a expansão. A expansão, exatamente. O passo atrás na consciência, é o ver mais, não é? Exatamente, né? Nós podemos entender cada órbita dessa como um nível de consciência, né? Que vai se ampliando. E a gente tem esse jargão na física quântica que é o colapso, né? O colapso das probabilidades. Então, quando a gente está no ego, a gente está colapsado, né? Então, a gente tem uma onda de probabilidades, né? A gente tem as infinitas possibilidades acontecendo nesse campo quântico, né? Que o Amit Goswami chama de transcendente.
A consciência é que interage com essas infinitas possibilidades e colapsa, Colapsa, realiza, manifesta aqui neste exatamente. universo, não é? Manifesta. Então, olha que mudança radical. Então, não tem essa de um mundo que já existe aqui, não tem nada disso. Tem Vamos nada disso. ainda mais longe, se me permite, porque estamos a demorar um bocadinho mais do que deveríamos. É que a cura conectiva também funciona à distância e está provado com uma experiência científica feita com plantas. O Dr. Gary Schwartz desenvolveu uma experiência e fez sessões à distância, folhas arrancadas de uma planta e postas em terra. E as conclusões foram que as sessões à distância têm um efeito benéfico na sobrevivência das folhas, mesmo após 90 dias. As folhas que receberam 4 sessões de 10 minutos de cura conectiva à distância permaneceram intactas ao fim de 60 dias. E o grupo de controle que não recebeu nenhuma sessão morreu ao fim de 34. Mas mais do que isso, algumas folhas sujeitas às sessões à distância sobreviveram mais de 90 dias e até produziram raízes, indicando regeneração. Portanto, aqui, um dos fenómenos da física quântica, que é o emaranhamento, parece ser o que se passa durante as nossas sessões, não é? No mundo quântico não há uma trajetória, não é assim, professora Eliane? Tudo acontece em simultâneo, instantaneamente, como nas sessões da cura conectiva. Pode-nos ajudar a perceber um bocadinho isto? Então, esse foi um fenômeno que desafiou até o Einstein, né? Até um gênio como o Einstein foi demais para a cabeça dele. Era né? o spooky, não era? Ele chamava o spooky. Ele chamava de... estranho. Ele brincava, né? Ele falava, isso é uma ação fantasmagórica à distância, né? E ele tinha uma fala assim, jocosa, né? Mas ele não acreditava que isso pudesse ocorrer, né? Mas esse experimento foi realizado pela primeira vez na década de 80, né, em Paris, pelo físico Alan Aspect e seus colaboradores, e vem sendo repetido inúmeras vezes e realmente funciona, né? Inclusive é a base para muita das tecnologias que nós temos hoje se baseiam nessa ideia do emaranhamento quântico, né? Então, o que é o emaranhamento quântico? Nós temos duas partículas, né, que elas são emaranhadas através de um processo realizado em um laboratório. Depois, essas partículas são separadas a quilômetros de distância em 2 laboratórios diferentes. E no momento que eu faço uma medida na partícula a partícula B instantaneamente altera o valor que foi medido na partícula A, ela altera de forma correspondente na partícula B. Instantaneamente, já tentaram medir de tudo que é jeito, porque o Einstein ele colocava a questão da velocidade da luz, né, que no mínimo um tempo relativo à informação viajar à velocidade da luz teria que ser medido, mas não há intervalo de tempo absolutamente nenhum. Isso quer dizer que a trajetória nesta rede de espaço-tempo que nós vivemos, de 4 dimensões, altura, largura, profundidade e uma dimensão de tempo, não é assim? Mas quando saímos do espaço-tempo e entramos no campo de possibilidades, não há trajetória, está tudo conectado. Na cura conectiva, quando eu presto atenção, por exemplo, quando eu lhe facilitei a sessão, estava a Eliane no Brasil e eu em Portugal, como agora, durante a pandemia, e eu pensava em si, imaginava, fazia a minha e brincava com algo em si, começou também a despertar simultaneamente. Provavelmente porque partículas suas e partículas minhas já se cruzaram lá atrás, na mesma estrela, no mesmo aglomerado que deu origem ao Big Bang, não sei, agora põe-se em causa o Big Bang, há vários Big Bangs, não é? Mas não vamos por aí. Mas explica isso, não é? Quer partilhar o que sentiu durante a sessão e depois da sessão e depois nos meses seguintes, como foi, professora? Então, a Cristina me presenteou como uma boa aluna, que sempre dá um presente para a professora, né? Muito obrigada. Quando eu dava aula para o ensino médio, eu ganhava maçã. Agora eu dou aula de física quântica, eu ganho cura reconectiva, e melhorou bastante.
Mas a Cristina me presenteou com uma sessão de cura reconectiva, bem longe uma da outra, né? Eu aqui no Brasil, ela em Verdade. Portugal. Nós marcamos o horário, né? Eu deitei, relaxei. Eu senti durante a sessão um formigamento, né? Nas mãos, nos braços, mas de um modo geral um relaxamento profundo. E foi meia hora, né, de sessão, e quando eu levantei, a sensação que eu tinha acordado de um sono de 8 horas, assim, né? Uma energia muito boa, A muito. regeneração, não é? Uma A regeneração, regeneração, a exatamente. elevação da vibração. Quando a gente tem aquela ótima noite de sono, assim, que a gente acorda de manhã, assim, até mais jovem, assim. É verdade. E essa foi a sensação. E nos dias subsequentes, eu senti uma paz muito grande, né? Uma sensação de estar no presente, né? De estar, assim, uma sensação de muita paz. E durante o sono, né, que eu tive uma sensação mais forte. No meio da noite, né, que eu acho que a nossa mente entra num estado mais volátil, né, Mais mais livre. expansivo, né, mais livre. Eu senti uma carga de energia assim muito grande, né? Como eu falei com você, como se eu tivesse montada num raio de luz, assim, numa. E aí eu acordei, aquilo me acordou, né? Assim, de tão forte que foi a sensação. E na hora que eu acordei foi ainda mais interessante, porque essa sensação ela estava meio como que na superfície da pele, assim, né? Como se eu Uhum. tivesse montada num raio de energia, né? E aí, quando eu acordei, eu fui sentindo essa energia entrando pelo meu corpo, assim, né? Atravessando a minha, o meu corpo todo, assim, né? Foi uma sensação muito interessante. E senti, assim, muito forte. E continuei sentindo, na verdade, né, num nível um pouco mais sutil, e até hoje eu sinto. Eu não sei, a gente deve ter feito quando? Você se Foi lembra? Mas março, abril, maio. Não foi antes, foi em abril, talvez. abril, né? Logo depois que o curso começou em março, né? Deve ter sido em abril. E até hoje eu sinto, sempre à noite, assim, quando eu tô, né, assim, Mais naquele calma, com uma atenção mais direcionada para o subtil. para o sutil, E nas suas aí meditações sentiu diferença? na meditação. Então, é porque a gente traz, né, essa sensação, ela fica mais no dia a dia, não é nem no momento da meditação, Não, é no momento, em todos os momentos, né? porque o processo da cura reconectiva é trazer esse estado de consciência superior ao dia a dia, enquanto nós falamos, enquanto trabalhamos, É, e ancorar aí. Por isso é que eu lhe perguntava, então ao fim destes meses continua, não é? Porque é o ter consciência de ter consciência que se vai expandindo. exatamente. E já tinha esse trabalho feito, não é? Um caminho feito, e no fundo a cura cognitiva é uma alavanca, é uma É, ajuda, eu uso muito a escada rolante, não é? É a ponte que nos ajuda assim, vá, um colinho é, que nos ajuda e maravilhoso. facilita. E para quem nunca teve nenhuma ligação espiritual ou de meditação, isto é uma ajuda preciosa, porque Preciosa. é quase uma meditação induzida às vezes, não é? É, Ajudando o cérebro do cliente a descobrir como ir lá e depois torna-se mais isso. fácil. É. E a mensagem que eu quero deixar, né, para os nossos Sim. queridos aí que estão assistindo é que, assim, não se limitem por crenças materialistas, né? Não se limitem, né? A gente realmente está imerso num campo de infinitas possibilidades, né? Não se iludam com esse mundo material, com esse mundo sólido, né? Isso é só uma delusão da nossa mente. O que acontece de verdade, a realidade de verdade, ela acontece nesse sutil, né? É nesse sutil. O mundo material ele é um mundo de efeitos. As causas estão nesse invisível que a gente E ainda isso não são acessa. factos científicos, não é Isso é só científico. teoria, não Isso é? é científico, Isto já é comprovado, não é? Já é já é uma comprovado. conclusão que se pode alicerçar em experiências e em factos científicos. A professora Isso. Eliana não imagina o que acrescentou
é esta minha apresentação. Agradeço de coração. Quero informar os nossos espectadores, ouvintes, a nossa audiência, quando tem outro curso de Física Quântica online, para quem está interessado, o seu livro está à venda em www.sabedoriaquantica.com.br, aqui e no Facebook, mas quando vai ter o seu curso outra vez? O curso nós vamos estar começando uma turma em março, no dia 21 de março, lá no próprio site do livro tem o link para a página do curso. Facebook também. Isso, deixe. E como um presente para os seus seguidores, quem quiser adquirir o livro, manda uma mensagem, escreve Cristina Ramalho, que vai com dedicatória. Demorou a chegar, mas chegou. É fantástico o livro, porque nos ajuda a perceber coisas que parecem complicadíssimas e depois a professora Eliane torna-as tão simples e faz um paralelo com a espiritualidade e o ser energético que somos. Sobre mim, cristinaramalho.pt, vou deixar também aqui alguns links, tem o webinar mais sobre a ciência da cura reconectiva, que é o webinar Tudo é Vibração no meu canal YouTube, e depois também estou disponível para tirar dúvidas de qualquer forma, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Eu ia só propor interagirmos um bocadinho com as frequências para ver se lá em casa e no Facebook e aqui na salinha Zoom conseguem sentir. A professora Eliane está no meio do retiro, portanto eu vou-lhe agradecer muito. Pois eu preciso ir, gente. Olha, um grande beijo, uma alegria estar aqui com vocês e que esse paradigma quântico se expanda cada vez mais e as pessoas usufruam dele, né, para uma vida melhor. Bem-estar e saúde, não é? Traz equilíbrio, bem-estar e saúde. Exatamente, exatamente. Então, é a física do século XXI, né, gente? Física quântica, física clássica do século XIX. Não podemos ficar 2 séculos atrasados, né? Nós estamos um bocadinho. Professora Eliane, muito, muito grata. Tão bom vê-la aqui feliz neste novo ano. Muita saúde, muitas alegrias. Vamos falando. Muito grata. Para você também. Muita saúde para todos. Grata. Um beijo enorme. Obrigada. Tchau. E agora vou aproveitar este bocadinho que a professora Eliane nos deixou para quem quiser fechar os olhos e tentar sentir o que vem desta interação com as frequências de energia, luz e informação da cura conectiva, ou quem quiser também experienciar e tentar ver se consegue sentir algo nas suas mãos. Vou pedir que respirem fundo um pouco, para trazer a atenção até vocês mesmos e devagar levantem a vossa mão com os dedos separados uns dos outros e fazendo alguma tensão ao olhar para a mão. O que sentem? Está frio? Está quente? Alguma sensação mais sutil? E se puserem uma mão à frente da outra, imaginarem um elástico preso aos 2 centros das palmas da mão, e se muito devagar começarem a afastar as 2 mãos, o que sentem? Quanto mais devagar, maior a possibilidade de sentir. É palpável, mas é sutil e é uma questão de treino da atenção. Quando eu interajo com as frequências, acalmo-me imediatamente. E atinjo mais facilmente esse estado de consciência superior de que falávamos. Às vezes há a sensação como que uma resistência, ou um puxar, ou um formigueiro, ou um calor. Há quem descreva como vento, brisa. São sensações novas, difíceis de descrever.
Podem marcar uma sessão de cura reconectiva, presencial ou à distância. Podem se informar mais sobre o que é a reconexão pessoal. E podem ver também no meu website o que vamos fazer em maio, nível 2, o fim de semana de imersão, repetindo o que fizemos em setembro no Porto, com mais de 40 participantes, 40 novos profissionais em Portugal. Quem sabe, vocês não são um deles, desta nova profissão, desta nova época, desta nova ciência que é a ciência da consciência. Nesses fins de semana, na realidade, não se ensina nada, cria-se as condições necessárias para que vocês descubram a vossa maestria, porque basta ser humano para poder interagir com estas frequências e facilitá-la aos outros. É só entrar no processo e deixar que ele flua de forma orgânica. É uma ajuda preciosa para assuntos emocionais, ataques de pânico, ansiedade, medos, fobias, depressões. Normalmente as melhoras costumam ser imediatas. Há também aspectos físicos que podem ser curados instantaneamente ou depois, mas muitas vezes temos que entender o que fazemos a nós mesmos, qual é a causa das causas desses desequilíbrios físicos. Mas há sempre algo que vem com as sessões de cura conectiva, nós nunca podemos garantir o quê, mas todos recebem algo. E todos percebem um pouco mais do que são, um pouco mais de autoconhecimento. Se quiserem continuar a experienciar, a ver se sentem, têm também no meu canal YouTube meditações onde eu interajo com as frequências e podem fechar os olhos ou experienciar com as mãos e descobrir mais sobre isso. Eu vou deixar nos comentários do Facebook os links da professora Eliane e os meus, e aqui no bate-papo da minha sala Zoom vou deixar ficar também os links para quem está na sala Zoom a ver-nos. Quero agradecer imenso a todos os que participaram. Quem participou na sala Zoom vai receber a gravação, quem não conseguiu estar presente também, e no Facebook também vão ter disponíveis para ver e partilhar com quem achem que pode beneficiar, com quem está em dificuldades e pode beneficiar com estas sessões de cura conectiva e a descoberta de que o poder está dentro de nós, não têm que depender de ninguém. Depois de receberem uma sessão, 2 sessões, fazem o vosso caminho, integram as frequências convosco e o poder é vosso. O poder de vos curar, o poder de vos levar a vós mesmos a uma vibração superior, a uma harmonização. É uma harmonização. A Ana está a pedir para falar, é isso? Eu não tenho nenhuma pergunta aqui, ninguém nos deixou nenhuma pergunta, mas se quiser pode pôr alguma pergunta no bate-papo. Se eu não responder agora, respondo depois mais tarde. Agradeço a todos a vossa participação, mando um abraço para todos, desejo um belíssimo ano cheio de alegrias. Estou disponível para vos esclarecer qualquer dúvida, de qualquer forma, de qualquer maneira, por telefone, e-mail, como preferirem contactar-me, Messenger. Um grande ano para todos. Muito grata.